Apocalipse 22, 18 e 19. Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Grande Senhor, ajuda-nos, pois quando chegamos diante de Ti, chegamos sempre carente da misericórdia. Ninguém chega diante de Ti de uma forma santarrona, mas chega pedindo misericórdia. Pode viver a vida cristã, pode estar certo da palavra do dia, mas quando encontramos em sua presença, era quando o seu profeta encontrava aquela coluna de fogo. Aquilo não arrepiava, causava temor. Sua palavra, sua presença não é apenas para sentimentos carnais, para arrepios, mas para causar temor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vida ou morte na terceira puxada. Desde o princípio, no Gênesis 2:9, Deus já tinha colocado a árvore da vida além da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele jardim. E depois ele disse: quem comesse do fruto daquela árvore que está no meio do jardim, morreria. Mas é interessante que tinha as outras árvores e tinha a árvore da vida. Porque a Bíblia, no Gênesis 3, fala de outras árvores. Gênesis 2:9 fala da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas as pessoas nunca interessaram pela árvore da vida. Elas nunca tiveram vontade de comer da árvore da vida. Você tem que saber que a sua carne não tem vontade de Deus. A sua carne tem vontade das coisas que a satisfaz. Para você ter vontade de Deus, você tem que ter Deus primeiro por dentro. Aí tem Deus que tem vontade de Deus e tem uma carne de fora que tem vontade da carne. Por isso tem hora que você não sabe, eu sou de Deus ou sou do diabo? Vem cada pensamento que eu não quero, então não é de Deus. Mas isso não quer dizer que eu não sou de Deus. Nós temos os pensamentos, porque nós estamos ainda num corpo de carne. Sofremos pressões e irritamos
mesmo que já preguei isto, que o irmão Branham diz, não te irrites. Mas irritamos, nós ficamos nervosos, agitamos. Isso tudo é o ser humano. Se você não tiver certo sentimento, você está morto. Você tem que ter aquilo. Aquilo passa por você. Agora tem que ter um controle, um domínio sobre esta natureza carnal. Apenas um domínio. Mas estou pensando sobre essa vida ou morte na terceira puxada, porque a gente vê que em cada período que Deus faz algo, Ele dá uma advertência, Ele mostra o caminho, ninguém segue aquele caminho. Se Adão tivesse seguido, não estaríamos aqui. Mas se ele também não tivesse fracassado, não teríamos uma Bíblia, uma expressão de atributos de Deus, porque aquilo estava em Deus, de ser salvador, curador, mas como salvar se não tem um perdido, como curar se não tem um doente? Então ele não podia forçar a queda, mas ele tinha que permitir que o homem, através do livre-arbítrio, pudesse fazer a sua escolha. Mas é que o homem nunca fez a escolha certa. Sempre ele faz uma escolha errada. Adão fez a escolha errada. E certas coisas na vida, como na vida de Adão, que foi original, e uma costela que saiu dele, que era esposa dele, a costela não prestava. Certo? A costela adulterou. E era dele mesmo, ele não podia nem reclamar. É a costela do cavalo, a costela do boi, não, é a costela do Adão. E sendo original, aquela costela que Deus tirou do lado de Adão, ainda fracassou. Isso mostra que existe fracasso do lado humano em qualquer tempo que haja um subproduto. É tirado um subproduto do produto. Então, aquele subproduto sempre é um fracasso. Até que Cristo veio e Deus tirou do lado de Cristo, adormeceu no Calvário e tirou a sua esposa do lado de Cristo. Outra vez, caiu. Vocês veem, isso é bíblico, isso está na história, está dentro da mensagem do profeta. Aquela noiva que saiu da costela de Jesus, naquele dia no Calvário, ela caiu 300 anos depois, em Niceia. Adulterou. Eva foi no físico, essa foi no espírito religioso. Por isso Deus teria que novamente manifestar em carne nos últimos dias, para que ele pudesse extrair uma noiva que não caísse. E Deus teve que vir em brana, adormecer brana. Não podia tirar uma esposa dele vivo. Tinha que adormecê-lo, como ele fez com o primeiro Adão, como foi feito com o segundo Adão, que é Jesus Cristo, foi feito com o terceiro Adão. Você diz, mas não tem nessa expressão na Bíblia. Mas se você acompanha a pregação do profeta e a Bíblia, você vai ver que essa é uma verdade. E que se tem um povo gentil, tem que ser extraído de um corpo gentil. Se tem uma costela nesse dia final, que foi extraída para ser a esposa de Cristo, essa costela tinha que ser de um gentil. Então Brana teve que dormir. Quando Brana dormiu, aí Deus extraiu dele uma costela, uma esposa. Isto é, quando Brana dormiu, da sua mensagem, da terceira puxada, ele extraiu uma esposa que, nas palavras do irmão Brana, ele diz que a primeira caiu, a Eva, a segunda caiu em Niceia.
ele disse, mas esta está ordenada a não cair. Amém? Então até parece que nós somos alguma coisa. E esta ordenada a não cair não era dos Estados Unidos. A dos Estados Unidos, ela veio no tempo do profeta sendo formado, vivo. Mas a esposa é tirada depois que morre. É depois que põe o homem a dormir. Você vai em Adão, foi assim. Você vai em Jesus, foi assim. E você tem que ir a Brana e entender a mesma coisa. Foi assim. Amém? Então aí sai um subproduto. E um subproduto que irmão Brana chamou de super-raça. Existe uma raça, mas existe uma super-raça. Esta igreja, esta esposa do último dia, ela não é apenas uma raça, ela é uma super-raça. Ela está sobre a raça. Alguém diz, eu sou cristão, aqui tem um super cristão. Aquele que crê em Brana é um super cristão. O mundo não entende. O mundo não pode admitir estas coisas. Mas estas coisas vieram a nós exatamente no tempo correto, no tempo certo. Deus tinha que fazer isto. Agora, irmãos, nós temos no tabernáculo, no Velho Testamento, nós temos também o átrio, e temos o átrio exterior, que era ali do lado de fora, o átrio interior, que é aqui como estamos, e o Santo do Santo, que fica depois do véu. E Deus estava escondido com toda a sua palavra, com todos os seus mistérios, com tudo aquilo que ele tinha que entregar para o povo, ele estava escondido atrás do véu. E quando Cristo veio e morreu, aquele véu rasgou. Mateus capítulo 27, verso 50 em diante, diz que o véu rasgou de alto a baixo. Agora, olha para o Velho Testamento, quando o véu estava perfeito, ninguém podia entrar atrás daquele véu, senão o sumo sacerdote com uma vasilha de sangue de animal para poder aspergir no altar e trazer o perdão para o povo, o perdão do pecado daquele povo. Mas o sacerdote é quem fazia aquilo com um sangue alheio. Ninguém podia entrar, somente o sumo sacerdote. Qualquer que entrasse atrás daquele véu, morreria. Se as pessoas percebessem que no Novo Testamento não é entrar atrás de um véu, mas só de você achar que pode fazer aquilo que não é de sua alçada, que não é seu ministério. Você acha que pode ser alguém? Eu posso ser um diácono, eu posso ser um obreiro, eu posso ser um missionário, eu posso ser um pastor. Quando a gente acha que pode, e somente tem um que pode entrar lá para poder trazer para nós o perdão. Então Cristo foi este, que ele morreu, e ao morrer o véu do templo rasgou de alto a baixo, e o homem agora do Novo Testamento, esses 2 milênios, pode entrar. No Velho Testamento ninguém podia entrar, exceto o sumo sacerdote. E se entrasse, morria. No Novo Testamento, se não entrar, morre. Quer dizer, a coisa vem ao contrário, ao inverso. Lá, se entrasse, morria. Até o sumo sacerdote era amarrado com uma corda e tinha campainhas em suas vestes, que ele ia andando e cruzando o véu, e a congregação ouvia aqueles batidos dos sinos, e aquilo estava dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso.
o andar dele, por isso irmão Branham diz, o andar do pregador, o andar do profeta, o andar do sacerdote, tem que produzir um som, que o povo percebe que ele tem um andar correto, um andar da palavra, um andar da doutrina certa. Ele tem que ter aquele andar. A vestimenta do sacerdote era vestimenta diferente dos outros, porque era a forma de aparecer diante daquela congregação, uma distinção do homem que Deus estava usando. Mas guarde bem, porque eu estou pensando nisso, vida ou morte na terceira puxada. As pessoas entram e morrem no Velho Testamento, mas aqui no Novo Testamento Jesus morreu, rasgou o véu de alto a baixo. Agora eu quero que vocês compreendam uma coisa, no tempo de Moisés era o véu da lei, no tempo de Cristo é o véu da graça. Você não pode confundir este véu. Sempre o véu foi um homem, uma carne chamada Moisés, foi uma carne chamada Jesus. Sempre foi o véu que foi rasgado. Entende? Quando aquele véu foi rasgado, o véu de Moisés, ninguém podia entrar, que o sumo sacerdote é que entrava, mais ninguém. Mas quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Aí todo mundo pode entrar, toda pessoa pecadora pode receber o perdão do seu pecado, pode alcançar a misericórdia divina e entrar e comer do alimento que foi dado no tempo de Jesus. Olha para você ver, no tempo de Moisés, o alimento era maná. O maná que caía ali fora no átrio exterior era colhido para dentro do véu. E aquele maná do átrio exterior, se você fosse comer no outro dia, tinha bicho. E aquele maná que foi colhido ali e colocado atrás do véu, servia para o resto da vida. Ele não bichava. Por que que aquele maná não criava bicho? Porque ali fora não tinha a presença da glória da Shekinah. A presença da glória da Shekinah não estava nesse átrio, estava atrás do véu. A presença de Deus, onde Arão teve que entrar e levar aquelas 12 varas, representando as 12 tribos de Israel, e a vara a qual ela reverdecesse, florescesse e desse fruto, de uma noite para o dia, seria a vara ou a tribo que Deus tinha escolhido. Agora, quando o sumo sacerdote fez isto e colocou essas varas de amêndoas secas lá dentro, e ao sair o povo tinha que crer nele agora. Ele falar para o povo, você sabe qual vara reverdeceu? Talvez a tribo de Ruben podia pensar, é a nossa. Não. A Issacar também não. A Naftali também não. E assim por diante. Ele tinha que dizer, essa vara aqui reverdeceu, floresceu e deu fruto, olha aqui, ela é da tribo de Levi, da tribo sacerdotal. Então já havia um grande efeito que Deus mostrou para dizer, esse homem é da minha escolha, esse profeta Moisés é da minha escolha, esse sumo sacerdote é da minha escolha. Ele não entrou e morreu, ele entrou e saiu com vida. Vida ou morte na terceira puxada. Eu estou falando disso porque a terceira puxada é aqui, é no nosso tempo, no tempo de William Branham, certo? Vindo para o nosso período. Mas esses tempos lá atrás, se você percebe que a entrada de uma pessoa morria, e de Cristo para cá, todo mundo pode entrar e não morre. Por quê? Ali tem alimento, volta ao Velho Testamento. Para que o sumo sacerdote entrava? Ele chegava lá, metia a mão na panela dourada, que estava cheio de maná,
comia, aquilo sujava sua barba e caía pelas vestes, a orla de suas vestes. Isto está escrito nos Salmos. Então aquilo descia para as orlas de suas vestes, mostrando responsabilidade, vida correta, vestimenta correta. Aquilo ele estava aprovado em tudo. Era um alimento que estava atrás do véu que só o sumo sacerdote podia comer. Agora, quando esse véu foi rasgado, todo mundo podia entrar lá atrás, de Jesus para cá, entrar atrás e comer aquilo que estava escondido na glória da Shekinah, que era exatamente o maná que estava escondido. Então, meus irmãos, isto é uma parte apenas que eu estou falando com vocês, mostrando desde o período de Moisés, que você não pode acrescentar, você não pode diminuir nada do que está na palavra. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4, versículo 2. Ainda nós temos aqui no capítulo 12, verso 33. Tudo que eu vos ordeno, observareis, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Agora, o que eu quero que as pessoas percebam é que foi o período do Velho Testamento, foi o período da lei. O que não podia aumentar nem diminuir era o período da lei. Eu vou chegar aqui em nós, mas aquele era o período de Moisés, era o período do alimento que Moisés estava dando para o povo. Vocês têm que ouvir, dizer Moisés, o que eu vos mando, o que eu vos ordeno. Era a mensagem de Moisés. Se a pessoa fizesse ao contrário, ela estava em desobediência à mensagem de Moisés, então ela receberia morte espiritual. Já naquele tempo havia a morte física e a morte espiritual. Da mesma forma você encontra aqui no Novo Testamento, como nós lemos, certo? Mas antes de chegar aqui, eu quero passar por Jesus, em Mateus capítulo 4, verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora, Moisés era a boca de Deus no seu dia. Vocês têm que guardar as palavras que eu, Moisés, vos mando, vos ordeno. Agora nós temos outro que é a boca de Deus. Aqui no Novo Testamento nós não temos Moisés, que é a boca de Deus. Moisés foi a boca de Deus para os judeus no Velho Testamento, no período da lei. Aqui nós temos Jesus Cristo, na graça, a boca de Deus. Quando Jesus estava falando assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, as pessoas tinham que saber que elas não viveriam do pão natural, mas de toda palavra que Jesus estava falando, porque ele era a boca de Deus naquele dia. Moisés foi a boca de Deus na lei, Jesus foi a boca de Deus na graça. Agora existe outro período que é mistério, que o povo não sabia e que o povo não sabe. Existe esse outro período da terceira puxada, onde Deus tem outra boca. Por estas bocas Deus já passou. Ele passou por Moisés e todo o Velho Testamento. Ele passou por Jesus e todo o Novo Testamento. Mas ele deixou algo para ser feito no último tempo. É simples isso daqui. O que ele deixou para a última hora, você não pode misturar com as outras horas. O que ele fez no último tempo, agora, você não pode pensar que foi Moisés. Você não pode ter na mente que foi Jesus. Nós temos este livro, Apocalipse, especial. O irmão Brando disse que Jesus nunca escreveu um livro, mas o único que ele podia ter escrito foi o Apocalipse, porque este é o livro do mistério. O mistério dentro das eras, você encontra em Jesus, você encontra em João, Marcos, você encontra em Pedro, Tiago,
você encontra em Paulo. Esse é o mistério dentro das 7 eras da igreja. Aí depois você encontra Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Bran. 7 mensageiros nas 7 eras, nos 7 períodos da igreja de Cristo, desde aqueles dias de Jesus até estes últimos dias. Já terminou os períodos da igreja. Essa última era, Laodiceia, terminou o seu período. Mas Deus falou algo aqui em Apocalipse 22, 18 e 19, que deve ser guardado por nós. Vou repetir, porque quando se lê assim, você pensa que é todo o livro. Não. Quando ele falou do livro, Moisés falou do livro, que livro era? O livro da lei. Não era todo o livro. Quando Jesus falou do livro, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, era aquela palavra que ele estava expressando naquele tempo, naquele dia, e que veio através também de seus apóstolos. Mas teve um livro que ninguém ficou sabendo nada dele, foi um mistério desde quando foi escrito. João, na ilha de Pátimos, alcançou aquilo de Deus, e através de visões ele foi tendo e escrevendo estes livros. Ninguém nunca soube nada. Este é chamado o livro de profecia. Escuta, Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Volto a falar, eu sei que você pode entrar em desacordo. Eu tenho centenas e centenas de pessoas me ouvindo através da internet. Você pode entrar em desacordo, mas aqui não está dizendo que a Bíblia é total. Aqui está dizendo, porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, profecias deste livro de Apocalipse. É uma mensagem exclusiva para os últimos tempos, para os últimos dias. Toda a palavra de Deus não pode aumentar nem diminuir, mas não pode aumentar nem diminuir a de Moisés. Não pode aumentar e diminuir a de Jesus, mas não pode aumentar e diminuir a do 7º anjo também. É por isso que você encontra nas mensagens da revelação dos 7 selos, a mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade, irmão Brana falando sobre isso. Nunca aumenta e nunca tire nada daquilo que tenho falado, porque não sou eu, é Ele. Aqui está o livro desta profecia. Quando você lê isso na Bíblia, não está dizendo de todas as profecias da Bíblia, está dizendo este livro de Apocalipse e suas profecias, porque os demais livros, como o Pentateuco e todo o Velho Testamento, Moisés já falou sobre ele, que não pode aumentar nem diminuir. O Novo Testamento, Jesus já disse que você tem que viver de toda a palavra de Deus, e de toda a palavra você tem que saber que é o período da graça do Senhor Jesus Cristo. A lei nos foi dada por Moisés, diz a Bíblia, mas a graça e a verdade por nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode negar isso. Não pode negar que o livro da lei era que não podia aumentar nem diminuir. Que o livro da graça de nosso Senhor Jesus Cristo é o período que Jesus veio e trouxe uma mensagem que não pode ser aumentada nem tirada. Mas e este último dia? Mas nos dias da voz do 7º anjo, Apocalipse 10, 7. O problema é que as pessoas conhecem até certo ponto. Elas têm luz até certo ponto. Os judeus tinham luz até quando terminou o Velho Testamento. Mas quando chegou Jesus, os judeus não tiveram luz mais. Eles não puderam enxergar Jesus como Messias. Tratou Jesus como um demônio, como Beelzebu, porque eles não podiam ver o que Deus estava fazendo naquele dia. O povo do Novo Testamento fala bem de Jesus durante as eras. Mas se você apresenta até o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme diz Atos 2, 37 e 38, para eles não me entendem.
Não, eu quero ficar com Mateus 28, 19. Mateus 28, 19 não tem nome, porque o nome seria ensinado por Pedro. Quando te converteres, Pedro, confirma, ensina seus irmãos. Aí Pedro, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, ele estava convertido. E 2,37 eles perguntaram: que faremos, varões irmãos? E ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa mensagem deveria ser tudo. Hoje você encontra o povo unicista, o povo pentecostal, você encontra eles crendo em 2, em 3, mas se você mostrar que temos vários batismos na Bíblia, falando em nome do Senhor Jesus Cristo, e não tem um feito falando Pai, Filho e Espírito Santo. Tem uma ordenança, Mateus 28, 19, é uma ordenança, ide. E eles foram. Onde eles começaram? Começando por Jerusalém. E como eles começaram em Jerusalém? Aí eles dizem: Pedro errou, porque batizou em nome de Jesus Cristo. É que Pedro sabia o nome do Pai. O problema é as pessoas terem um pai, mas não sabem o nome dele. O problema é isso. Os pentecostais dizem que tem um pai, mas não sabem o nome do pai. Precisavam saber o nome do pai. Isso é o primeiro passo que se dá. Você pode ficar falando angu quando você nasce, mas tem um dia que você fala papai, mamãe. Mas tem um dia que você sabe: o nome do meu pai é José, ou é Manuel, ou é Pedro. Era isso que aconteceu com os apóstolos. Eles sabiam qual era o nome do Pai, porque Jesus, quando Filipe diz: mostra-nos o Pai, e ele diz: eu e o Pai somos um. Os discípulos já sabiam. Se ele e o Pai é um, o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é um só: Senhor Jesus Cristo. Então aquela luz havia dentro da igreja primitiva. Depois que a igreja primitiva morreu, procura na história quem foi batizado em nome de Jesus Cristo. Não tinha mais. Por quê? A igreja católica sepultou aquela verdade, aquela semente, e deu para o povo a Trindade, a Santíssima Trindade. Aí ele entregou aquilo para o povo. Quem fez isso foi o Papa São Damaso. E as pessoas conhecem a história. Sabe que foi no ano 300 que o Papa São Damaso fez essa doutrina e enfiou na garganta da igreja. E a igreja passou a crer que Deus é 3 pessoas. Aí tinha que vir um profeta. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17, 11. Elias virá. João Batista já tinha vindo. Aí Jesus diz: eu porém vos declaro que Elias já veio. Esse era João Batista. Mas Jesus estava falando: Elias virá. Mateus 17, 11. Virá é futuro. Isto ia acontecer. Era como Jesus dizer: aquele que crê em mim fará. É futuro. Não é uma coisa fez. Não é aqueles. É singular. Aquele. São João 14, 12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Aquele é uma pessoa. A Bíblia não diz aqueles como sendo eu, você e outras pessoas. A Bíblia diz no singular: aquele que crer em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para o meu Pai. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus falou dos dias de Noé. Porque Jesus falou dos dias de Ló. Porque tinha o dia do Filho do Homem. Ele diz: assim será nos dias do Filho do Homem. Ele era o Filho do Homem naquele dia. Ele não estava falando daquele dia. Ele estava falando de um dia futuro. Assim será nos dias do Filho do Homem, que seria no tempo que viesse manifestar na terra um profeta. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Agora, eu estou te pregando o evangelho que você não pode diminuir, que você não pode aumentar. Não pode diminuir nem aumentar o evangelho de Moisés.
da lei. Não pode aumentar nem diminuir o evangelho de Jesus, a graça. Não pode aumentar nem diminuir o evangelho do sétimo anjo. Irmão Brana lendo, ele diz: estou lendo para vocês do evangelho do sétimo anjo. O evangelho do sétimo anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7. Que as pessoas não sabiam que isso tinha que acontecer. Irmãos, eles viveram nos dias de Moisés, outros viveram nos dias de Jesus, outros viveram nos dias de William Branham. Que glória era essa, de viver nos dias de uma manifestação de Deus através de um homem na terra. Moisés era um homem, Jesus nasceu de mulher, obra do Espírito Santo, mas era um homem. E eles diziam: tu sendo homem, te faz a ti mesmo Deus. Ele era homem e Deus, e eles não percebiam. Ele não era apenas homem, ele era Deus também. Por isso, quem aumentar ou diminuir o livro das profecias de Moisés, de Jesus, eles estão perdidos. Mas quem aumentar ou diminuir o livro desta profecia, eu estou lendo aqui, gente, é singular. Isso daqui, eu não precisei de ficar muito tempo na escola. Você não tem pregando para você um pastor que formou. Não, eu tenho 4º ano de estudo apenas. O restante é Bíblia, o restante é mensagem, o restante é Deus. Não tenho sabedoria, mas eu entendo quando é singular, quando é plural. Eu entendo, eu leio assim, Deus me deu graça para ver isso. Enquanto você encontra os homens estudados, formados, dizendo eu sou teólogo, e lê os lugares que os versículos estão no singular, eles falam no plural, totalmente errado. Então, a gente tem que procurar estas coisas da forma que é. Vou repetir, porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que é o livro de Apocalipse, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Agora, irmãos, creia numa coisa. Eu quero guardar bem isso também, porque essas palavras têm sempre sentido, porque eu testifico que todo aquele. Eu já tinha passado por um Moisés, já tinha passado por Jesus Cristo, e agora tem mais aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar, porque quem tem costume de acrescentar ou diminuir é o profeta, é o apóstolo, é o evangelista, é o pastor, é o mestre, certo? Quem tem sempre a tendência de aumentar ou diminuir são o quíntuplo de Efésios 4:11. Eles que estão sempre com o problema na mão, aumentam, diminuem. Se eles não pregam o que é, eles diminuem. Se eles pregam e dá sua interpretação, aumenta, que fere a própria palavra de Deus. Então aqui está: se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Você vai encontrar a árvore da vida desde o Gênesis até aqui no Apocalipse. Você vai encontrar falando sobre a árvore da vida no Gênesis, depois você vem para o Apocalipse e vai ver a Bíblia falando da árvore da vida, outra vez no Apocalipse. E aqui no final, ele vem falar que você não pode aumentar nem diminuir a profecia deste livro. Agora, nos dias da voz do sétimo anjo, que era nos dias da voz de um homem, um anjo é um homem,
Não é um anjo celestial. A Bíblia trata de 7 eras da igreja, dentro da Ásia Menor. A Ásia Menor é gentia, não é dentro dos judeus. É 7 eras da igreja gentia. E foi quando Paulo pregou aos gentios, ele disse que ele foi feito apóstolo e profeta aos gentios. Paulo fala isso. Aí veio Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. E por último, tivemos o William Branham. A profecia deste livro, de Apocalipse, ficou exclusivamente para o último dia. Então deixa eu voltar aqui para poder mostrar para você. Ninguém podia cruzar o véu do templo no Velho Testamento que morria. Depois Jesus veio, morreu, rasgou o véu. Se você não entra lá atrás e pega o alimento para comer, você morre. Você tem que entrar atrás do véu. Esse atrás do véu é aquilo que os judeus não podiam fazer, nós podemos. O que os judeus não podiam comer, nós podemos. A revelação que eles não tiveram, nós temos, porque o véu rasgou. Aí você pode entrar lá e ver o altar, e ver a arca, e ver a vara de Arão que reverdeceu. Está tudo lá dentro. Você vai ver a panela de maná, panela dourada, era feita sempre com ouro, porque o ouro representa a divindade, e ali atrás era Deus, e a arca tinha 2 querubins. Agora, tudo isso você tem que ver que é a presença de Deus. Foi chamado pelo irmão Branham, pelos estudantes, da glória da Shekinah. É um lugar onde habita Deus. Ninguém podia entrar lá. Aí Jesus morreu, deixou livre para nós. Nós entramos lá. Só que depois que Jesus morreu, Jesus pega e escreve outro livro, que é o Apocalipse. Aí o Apocalipse. Quando você tem o Apocalipse, você tem o véu outra vez. Apocalipse quer dizer, tirando o véu. Mas quem tiraria o véu de Apocalipse? Somente a Bíblia diz, Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do 7º anjo, este é que vai tirar o véu do Apocalipse. Quando ele tira o véu, Deus diz para ele, não diga a ninguém. Então o véu é colocado outra vez. O véu do mistério, da terceira puxada, é colocado mesmo o homem ter pregado, mesmo o 7º anjo ter revelado tudo. Deus diz para ele, não diga a ninguém. Ele pregou a mensagem, está nesses livros. Mas Deus diz para ele, não diga a ninguém, isto é, não é para falar a alguém em particular, não diga a ninguém. Ficou aquilo escondido atrás do véu. E o único que poderia entrar atrás daquele véu e comer aquele alimento que estava escondido, segundo a Bíblia, é João. Apocalipse 10:8-11. João vai ao anjo, toma dele o livrinho e come. Então é um ministério após o 7º anjo. As pessoas não chegaram nem no 7º anjo. Temos que estar parados lá em Mateus 28:19. Outros estão parados em Atos 2:38. Outros estão parados em Lutero, em Wesley. Outros estão parados no irmão Branham, na primeira e segunda etapa. E nós estamos aqui na última hora, já está quase na hora de Cristo arrebatar sua igreja, porque Jesus já veio para revelar essas coisas. É que as pessoas não percebem. Quando Deus veio em Moisés, eles não perceberam. Moisés teve até que tampar o rosto, mas desceu lá embaixo, eles trataram ele mal do mesmo jeito. A irmã dele falhou com ele e morreu, mesmo vendo que não podia nem olhar no rosto do irmão. Ela falhou com ele ainda. Então as pessoas, elas podem saber que tem feito grandes coisas, a mensagem é poderosa. Vamos dizer, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de Moisés, a mensagem de William Branham. Oh, mas nós não temos na Bíblia esse nome William Branham.
Me mostra na Bíblia, no Velho Testamento, o nome Jesus. No Velho Testamento. Nós não temos no Velho Testamento o nome Jesus. Tem eu sou. Aí quando Jesus veio aqui e falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Quando ele dizia, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí ficamos sabendo que ele era Jesus. Mas no Velho Testamento não tem. E o seu nome será Jesus. Não. O seu nome será Jesus, é Mateus 1:21. Mas no Velho Testamento diz, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não dizia o nome, e sim as qualidades daquele nome. Quando o nome apareceu, foi quando a criança nasceu. E o seu nome será Jesus. Assim, você também não encontra o nome de William Branham na Bíblia. Não vai encontrar o nome de William Branham na Bíblia, não tem. Mas você vai encontrar Elias, que era o ministério do último dia, ministério do Filho do Homem, que é para esse último dia, sétimo anjo, da sétima era da igreja, foi para o ministério de Laodiceia, lá entre os pentecostais, quando o irmão Branham pregava nos Estados Unidos, sétimo anjo, para poder revelar a palavra. Aí ele diz, a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. Mas você pode dar a Bíblia para eles, você pode dar mensagem para eles. Eles foram feitos para não ver. Olhos têm de olhos e não veem. Mas eu escuto, tendo ouvidos e não ouvem. Eu tenho coração, mas não chega a mensagem. A questão é que as pessoas precisavam dessa luz da última hora. Meu irmão, agora tem mistério que ficou escondido, por isso vocês têm dificuldade com a minha pregação, porque eu entrei atrás do véu, chamado Brana. Nós entramos durante 2 milênios atrás do véu, chamado Jesus. Agora, nós entramos atrás de um véu, 1963. Deus estava em outro véu na terra. Deus estava materializado. Deus estava encarnado num homem aqui na terra, em 1963. Para quem conhece isso, para quem estuda a Bíblia, para quem vê os acontecimentos, sabe que houve um grande acontecimento na América do Norte nesse período, quando 7 anjos da eternidade desceram ali em Tucson e trouxeram a revelação dos 7 selos para o profeta William Marion Branham. Eu tenho que dizer isso para você. Se você diminui, isto é, se você não prega, vai ser tirada a sua parte do livro da vida e da cidade santa. Se você aumenta, vai ser tirado também a sua parte do livro da vida e da cidade santa. Do livro desta profecia, ainda está tão claro aqui. Você não pode diminuir nem aumentar nada que foi dito neste livro de profecia. Todo mundo sabe que Apocalipse é um livro de profecias. Mas as pessoas, por não saber, aumenta. Por não saber, não diz o que tem que dizer. E aí está todo o problema para o mundo no qual vivemos. Encerrando, já estou no final. Nós encontramos uma mulher que comeu o fruto e Deus disse para não comer. Ela comeu, deu para o seu marido e nasceu Caim. Hoje até é engraçado. A mulher comeu um fruto, o marido comeu com ela, que não tem jeito da mulher comer o fruto, depois ela vai dar o fruto para o marido, dele não comer. Ele comeu com ela. Comeu com ela, só que a Bíblia diz que nasceu Caim. Adão conheceu a sua mulher uma vez e nasceu 2 filhos. Lugar algum você vai encontrar isso. Lugar algum. Para a mulher ter 2 filhos, ela tem que ter 2 conhecimentos. É 1 de 1 milhão. Isso é bíblico. É 1 de 1 milhão. Saíram 2 milhões do Egito
Quantos entraram em Canaã? 2 dos 2 milhões. E esta é uma realidade. A gestação da mulher, quando ela vai gerar uma criança, é de cada ato. Se ela tiver mais óvulo, por isso gera muitas vezes meia dúzia, que ela tem mais óvulos, e eles entram em contato dentro de um período de 24 horas, então passa a gerar mais filho. Foi isso que aconteceu com Eva. Eva teve a Caim. Ela fez Adão saber, alcancei do Senhor um varão. Mas aquele varão não era do Senhor, como Maria alcançou do Senhor um varão. Maria, virgem, sim, alcançou do Senhor um varão. Foi do Espírito Santo. Mas a Eva, ela quis acreditar a Adão a paternidade de Caim. E ela disse, alcancei do Senhor um varão. Mas São João, na sua epístola, capítulo 5, versículo 12, é isso mesmo? Estou certo, vocês me ajudam, que tem hora que foi 3,12 de 1 João, ele diz, não como Caim, que era, não era de Adão não? Que coisa, eu pensei que ele era de Adão. A Bíblia diz, não como Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão Abel. Ele era filho de Eva, mas não era filho de Adão. São revelações que as pessoas não conhecem desde o Gênesis. Ficou escondido, mas nos dias da voz do 7º anjo, que foi nos dias do profeta William Marion Branham, ali nos Estados Unidos, estas coisas foram dadas a conhecer. Mas deixa eu terminar aqui. Uma mulher comeu do fruto e trouxe morte. No dia que dele comer, certamente morrerás. Ela comeu e morreu no dia. Não é dia nosso de 24 horas. Por isso você vai ver aquela geração dos dias de Adão, 969, Metuselá, foi o que viveu mais. Não viveu um dia. No dia que dele comer, certamente morrereis. Então, eles não puderam durar um dia de São Pedro. São Pedro também era outro que não era estudado que nem eu, e sabia cada uma. Ele dizia, um dia para com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso já desde o princípio a coisa veio acontecendo assim. Mas a mulher comeu do fruto e trouxe morte. Agora eu quero te falar uma coisa, nesse dia final, não é uma mulher que come, nesse dia final é um homem. É um homem chamado João na Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11, um homem come o livrinho. Você sabe que a árvore da vida, que era Cristo simbolizado numa árvore lá no Éden, agora Cristo está simbolizado no livrinho que foi revelado e foi escondido do povo da mensagem. Mas João tomou o livrinho. Agora não foi a Joana, não foi a Eva, não foi a Maria, não foi um grande personagem que tomou o livrinho. Apocalipse 10, 8. Vai ler a Bíblia. João foi ao anjo e disse, dá-me o livrinho. Ele comeu o livrinho, na boca era doce, no ventre era amargo. Na hora de viver sempre é amargo. É que nem casamento. Casamento, quando você casa, na boca é doce. Todo mundo te ajuda, todo mundo dá presente, você até anima. E do casamento todo mundo leva alguma coisa. Agora depois que casa, você vê que o casamento desce para o ventre. E agora? Tem que comprar carne, tem que comprar arroz, sozinho. Agora é você que tem que gemer. Certo? Agora é você, agora é o amargo. Assim a Bíblia mostra essas coisas para nós, e dá para nós entender que o livrinho era os 7 selos que estavam escondidos e foi revelado nos dias da voz do 7º anjo, William Marion Branham, e João, no ano 2000, tomou o livrinho e comeu o livrinho e passou a profetizar outra vez a povos, reis, nações e línguas. Eu sou um
ganho por João. E você? Alguém diz, não, eu quero ser ganho por Jesus. Jesus já fez a obra, foi embora, terminou a obra no Calvário, desceu no Pentecoste através do Espírito Santo e diz que ia mandar um profeta. Diz que viria o Elias, o 7º anjo, o Filho do Homem, que é um ministério que estaria sendo revelado num corpo de carne mortal, e foi revelado no corpo de William Marion Branham. Hoje, a mensagem comida por João. Não coma mais o que Eva te dá. Eva comeu do fruto e deu para o marido, o que gerou morte. A igreja come e dá para o povo e gera morte. Um grupo de pastores come e dá para o povo e gera morte, gera Caim, gera morte. Mas João come e dá para o povo, e é uma profecia para povos, reis, nações e línguas. Obrigado, Senhor, por mais este momento de desfrutarmos das bênçãos do Senhor, da sua palavra que o mundo de hoje não entende, como não te entendeu no seu dia e te chamou de demônio. O mundo de hoje é a mesma coisa. Eles não entendem essa pregação e chamam de demônio, de Beuzebu, de falso, mas eles não conhecem esta verdade. O Senhor diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não conhece que Escritura está cumprindo hoje. Não é toda a Bíblia que está cumprindo hoje. Cada parte cumpriu no seu dia, mas hoje está cumprindo Apocalipse 10, 8 a 11 e outras escrituras próprias para esse dia, quando João come o livrinho e profetiza ao povo. E agora, Senhor, tem pessoas, povos, nações, línguas e reis comendo esta mensagem nesta hora. Esse livrinho, que não é comido por uma igreja, por uma Eva, por uma mulher, mas é comida por um homem, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não recebeu. Este Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem assim falou, que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para o seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu que estou falando veio nos mostrar que hoje é o mesmo Jesus, através de um homem reprofetizando a povos e nações a verdadeira luz. Como Filho do Homem, o seu novo nome para a sua igreja veio revelar.
tudo está cumprido. Quem for escolhido, este Galileu hoje vai aceitar. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz.